Salve nação rubro-negra, muito bem-vindos aqui ao nosso canal Fla-Humor Resenha, amigo rubro-negro, amiga rubro-negra. Tá chegando aqui, é nosso inscrito? Deixa seu like. Você não é nosso inscrito ainda? Não acredito. Se inscreve aqui no nosso canal, vem fazer parte da família, deixa seu like, vamos com tudo. Vamos, sem mais delongas, para as principais notícias do nosso Mengão. Nação, seguinte, Flamengo teve um dia bem movimentado, teve anúncio do Luiz Araújo, teve notícia que o Flamengo está monitorando o jogador do Remo. E eu vim trazer para vocês aqui uma notícia que é um questionamento, que hoje o torcedor do Flamengo ele se questiona por que o Flamengo perdeu o Richard Rios. Em que momento o Flamengo abriu mão desse jogador, o que foi feito. E vim trazer alguns detalhes aqui desse jogador, da saída dele do Flamengo, para a nação entender e parar de chorar no Twitter de uma vez por todas, né, nação? Vamos lá. O Richard ele vai fazer 23 anos agora esse ano, né, 2023. E ele estreou pelo Flamengo naquele jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo estava com surto no elenco, mal tinha jogadores para entrar em campo, que foi o jogo que entrou o Otávio, o Cleiton, que o Neneca se destacou, fez grande defesa, uma cabeçada do Luiz Adriano, enfim. E o Richard, logo após esse jogo, ele teve poucas oportunidades. No ano seguinte ele só jogou 4 jogos praticamente. Já teve 4 partidas, até porque o Flamengo tinha João Gomes e Hugo Moura, que eram opções que estavam à frente. O Flamengo entendeu que esses dois jogadores estavam à frente do Richard. E o Richard acabou que ele foi emprestado para um time no México, para o Mazatlán, mas teve uma grave lesão no joelho. Eu lembro muito bem disso, a torcida, a gente aqui lamentou bastante, foi muito azar, muita falta de sorte. É uma lesão no ligamento, nesse time que ele estava no México, no joelho direito. E só voltou em setembro do mesmo ano. Ele ficou fora de ação por 7 meses. Voltou somente em abril de 2022. Aí quando ele voltou, ele participou de um jogo 22 minutos, numa vitória sobre o Juarez, no time dele. Como foi o único jogo após esse longo período, ele ficou muito tempo sem jogar. Fez apenas um jogo. Esse time mexicano não exerceu a opção de compra e devolveu para o Flamengo. Ele chegou no Ninho do Urubu em 2022, retornando aos 22 anos, no ano passado. Passou a treinar separado, junto com o zagueiro Rafael Santos, que também era um zagueiro canhoto, alto, promissor, que a torcida do Flamengo até pedia bastante esse zagueiro, mais oportunidade no time do Flamengo. E o meio-campista Yuri Oliveira também, porque na época o Paulo Souza não quis aproveitar no elenco principal esses jogadores que eram promissores, o Rafael Santos, o Richard Rios e o Yuri Oliveira. Aí quando o Dorival Júnior assumiu, o Dorival Júnior assumiu no ano passado, e nesse meio tempo, o Richard, faltavam somente 6 meses praticamente, que o Dorival assumiu no meio do ano passado, e faltavam 6 meses para encerrar o contrato do Richard. Então assim, o Flamengo estava quase perdendo o jogador de graça. Aí o Flamengo acabou cedendo para o Guarani esse jogador, e o Flamengo ficou com 25% dos direitos do jogador. Então assim, era um jogador que não teve muita oportunidade, teve uma lesão grave, retornou do México, o Flamengo passava por troca de treinador, o Paulo Souza ia muito mal, não aproveitou os garotos, acabou trocando para o Dorival, que ainda estava conhecendo o elenco, e o contrato do Richard estava chegando perto do final. Então o Flamengo ficou sem opção. Aí o Palmeiras foi lá e pagou 6 milhões, porque o Richard foi para o Guarani, se destacou no Campeonato Paulista de 2023, e o Palmeiras pagou 6 milhões pelo jogador, e o Flamengo ficou com 1,5 milhão desse valor. O Richard agora ele anda se destacando, tem muitos elogios aí do Abel, que é o treinador do Palmeiras, mas de fato essa foi a situação. Ele não teve muita sorte, não conciliou. Ele fez um bom jogo, porém tinha alguns jogadores à frente dele que retornaram. Ele acabou sendo emprestado, teve uma lesão grave. Quando voltou, o Flamengo passou por essa troca de comando e o Richard acabou tendo poucas oportunidades. O Flamengo que hoje anunciou o acordo com o Luiz Araújo, ponta direita, 26 anos, bate ali com a perna esquerda na bola, foi revelado pelo São Paulo, bem promissor. O Flamengo vai pagar 9 milhões de euros, aí, cerca de 48 milhões de reais por 100% do jogador. Não é emprestado, não é opção de compra. O Flamengo fez a aquisição do jogador. Esse contrato vai ter 4 anos e meio, vai acabar em dezembro de 2027. Esse jogador vai chegar em julho, na janela de meio do ano, para
Vai até, inclusive, voltar a jogar com o Thiago Maia, né? Porque esse jogador ele saiu, ficou 6 anos no Lille, saiu de São Paulo, foi pro Lille. Do Lille ele foi pro MLS, né? Que é a Liga Americana, norte-americana. E agora tá vindo para o Flamengo. Assim, eu achei um excelente reforço, levando em consideração que é um jogador promissor, é um jogador de perna esquerda, de velocidade, que faz o meio, faz a ponta, pode atuar como segundo atacante, é novo, apenas 26 anos. Então, assim, eu achei uma contratação bem interessante, né? E foi uma contratação que não vazou nada antes. Quando vazou, já estava praticamente fechado, né? Lembrando que o Luiz Araújo, ele subiu para o São Paulo em 2016, marcou 9 gols pelo clube e foi vendido para o Lille da França, né, por 38 milhões de reais na época, tá? Então, assim, eu confesso que eu aprovei essa contratação, acho um jogador bem interessante, né? Pelo Lille, né, ele tem aí, pelo Atlanta, desculpa, o Atlanta United, que é o time que ele saiu para vir para o Flamengo, né? Ele fez 60 jogos e são 13 gols. São poucos gols porque ele não é um centroavante, não é um Pedro, né? Um jogador que fica ali dentro da área. Um jogador de movimentação, de lado de campo, de drible, de chute, de média distância. Então, assim, eu particularmente eu achei uma excelente contratação. O Flamengo que insistiu tanto no Ângelo, perdeu tanto tempo com o Ângelo, mas agora acertou aí com esse atacante, né? Uma outra notícia que eu queria trazer para vocês, referente a um volante do Remo, que o Flamengo tá de olho, tá? O Flamengo tá de olho no volante do Remo, né? Essa notícia também foi vazada hoje, que é o Pablo Roberto, um atleta aí de 23 anos, tá? Ele pertence ao Vila Nova de Goiás, está emprestado pro Remo, se destacou, jogou muito bem contra o Corinthians, inclusive eu vou tentar postar aqui no canal alguns vídeos de algumas jogadas do Pablo, alguns vídeos de algumas jogadas, pra gente tentar entender, conhecer um pouco mais. Eu vi no Twitter, vou tentar colocar no nosso canal ainda hoje pra nação ficar por dentro, mas você que ainda não conhece nosso Instagram, a gente costuma colocar muito conteúdo lá, reels, vídeos, até shorts aqui também no YouTube com vídeos rápidos, né? Porque às vezes de 1 minuto, 2 minutos, algo mais dinâmico pra gente ver, inclusive esses lances, essas informações a gente costuma soltar diariamente. Então, assim, a multa do Pablo Roberto para tirar ele do Vila Nova são 4 milhões de reais. É uma multa relativamente baixa, né? E 10 milhões de reais para clubes de fora. Ele tem 23 anos, como eu falei, já vem sendo observado pelo Flamengo há algum tempo. É uma aposta. Atua tanto como meio campista como segundo volante, né? Como volante de marcação. Tem 1,83 m. Não é um jogador tão alto, né? Mas para a função de volante é a média aí de faixa etária de tamanho, de idade, assim, excelente. 23 anos, 1,83 m, não é um jogador com histórico de lesão, atua na faixa mais adiantada do campo, atua como segundo volante, atua como meio campista. Então, assim, eu acho uma contratação bem interessante. A gente cobra tanto, né, que o Flamengo mapear o mercado para não ficar só pagando 10, 15, 20 milhões de jogador, e quando o Flamengo encontra, por não ser um argentino, por não ser um chileno, uruguaio, a torcida do Flamengo acaba reclamando até mesmo sem procurar saber quem é o jogador, sem conhecer. Então acho válido, sim, é uma aposta válida. É um jogador que, se de fato está sendo observado pelo Flamengo, alguma coisa de interessante ele mostra. E após essa informação, eu procurei saber, vi alguns vídeos do jogador, claro que é diferente, né? Eu sou da época que o Flamengo contratou Peralta por DVD. É um pouco perigoso? É, sim. Mas eu acho sim interessante algumas apostas. O Flamengo também não pode ficar errando sempre com jogadores caríssimos, salários altos. Inclusive no vídeo de ontem, se você quiser, convido você a assistir. O Flamengo tem 8 jogadores com contrato vencendo em dezembro e a maioria deles tem idade avançada. Então, acho que está na hora do Flamengo começar a renovar. É interessante, o Flamengo que hoje fez a contratação do Luiz Araújo, que tem 26 anos. O Pablo tem 23. Então, é interessante o Flamengo já começar a se movimentar para rejuvenescer esse elenco, né? O Flamengo ainda procura um volante e um lateral direito, tá? O volante que pode ser o Pablo, e a lateral direita, acredito que o Flamengo esteja já monitorando, conversando com alguns empresários, até como o próprio Marcos Braz fala, que costuma, a cada janela, mais de 200 jogadores são oferecidos a ele. Então, o Flamengo tem um critério muito bom para contratar um lateral de uma boa idade, de boa estatura, que tenha uma rodagem, que não chega aqui totalmente cru. Porque assim, o Flamengo tem 3 laterais direitos, mas o Wesley está muito cru. Inclusive a torcida do Flamengo já anda pegando no pé do menino. Eu acho muito cedo. Ele de fato tem potencial, mas está cru. E o psicológico, assim, é praticamente 80% ou 90% das ações do jogador em campo.
Então ele tem que estar muito bem preparado psicologicamente para poder render melhor dentro de campo. Então assim, o Flamengo conta com Varela, que está retornando, inclusive ficou no banco no último jogo contra o Fluminense, deve ficar como opção contra o Corinthians também no domingo. O Mateuzinho, que teve uma lesão, uma fratura no impacto, né, de uma dividida que teve no último jogo que realizou, teve a fratura da fíbula, daquele ossinho da canela, está se recuperando. E o Wesley, então acho muito pouco. Nenhum dos três conseguiram emplacar. Então acho que o Flamengo precisa de uma contratação de um lateral direito. Lateral esquerdo eu também acho que o Flamengo deveria já olhar o mercado, porque só tem o Ayrton e o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem uma idade avançada, já começou a ter um histórico maior de lesão, com mais frequência. Então acho que o Flamengo deveria também monitorar o mercado para a lateral esquerda. Então, nação, as informações são essas. Você que chegou até aqui, o nosso final do nosso vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreve aqui no canal, é muito importante para o nosso trabalho. E essas são as informações de hoje. Vamos com tudo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, abraço, tamo junto.